Bendizemos o Teu nome, Senhor. Amém. Gratos somos a Ti por mais uma oportunidade preciosa que o Senhor nos concede. Louvamos a Ti, Senhor, porque não nos achegamos aqui pelas nossas forças, É verdade. pelos nossos atos de bondade, de justiça, mas nos achegamos diante de Ti, Senhor, não com outra coisa, senão com o Teu próprio sangue. Sangue que o Senhor verteu por nós naquela cruz. É Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica, Amém. Glória a Deus. é Ele que nos capacita, Senhor, a estarmos diante de Ti. É verdade. Oh, Senhor, realmente que o Teu Santo Espírito nos socorra nessa manhã, para que possamos dar a Ti o louvor que a Ti é devido, Senhor. Tu és digno, sempre digno, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, enquanto me preparava para esse tempo, lembrei-me de algo que o nosso querido irmão Ernie já nos disse algumas vezes. E todas as vezes que eu ouvi essa palavra do irmão, o meu coração ele foi cativado. E eu espero no Senhor nessa manhã que mais uma vez o meu e o seu coração possa ser cativado por essa palavra. Uma palavra muito especial. Nosso irmão dizia assim que mesmo se eu fosse o único pecador da face da terra, ainda assim o Senhor Jesus desceria dos céus e faria toda a sua gloriosa obra de salvação, por amor a mim, o único pecador. Irmãos, considere essa palavra. Considere no seu coração isso que eu acabei de dizer. Nós poderíamos colocar assim: mesmo se você, Felipe, Caio, Thomas, Fernandinho, mesmo se você fosse o único pecador sobre a face desta terra, ainda assim o nosso glorioso Senhor Jesus desceria dos céus e faria toda a sua obra de salvação, por amor a você, o único pecador da face dessa terra. Irmãos, isso é glorioso demais. Quando a gente para pensar na obra que o Senhor fez, em quem Ele é, o nosso coração se enche realmente de alegria, porque Ele não poupou esforço. E pensando nisso, eu me lembrei naquele texto de 2 Coríntios, os irmãos não precisam abrir lá, 2 Coríntios 5,14, que diz assim: o amor de Cristo nos constrange. E é interessante se você for procurar e ver aqui o que é esse constrange que está aqui. Ele fala daquele amor que vai nos cercando por todos os lados e vai nos empurrando a uma única direção, a Cristo. Esse amor vai nos empurrando a Cristo. Ele nos cerca por todos os lados e nos empurra para Cristo. O amor do nosso Senhor é grandioso demais. Não sei se você se lembra da história do conde Zinzendorf. O nosso irmão Romeu, quando esteve conosco, nos contou essa história. Zinzendorf era um homem rico e com muitas posses. Diz a história que ele abriu as suas terras para acolher os cristãos de toda a parte da Europa que estavam sofrendo perseguições. E conta também que, ao acolher esses irmãos, se deu ali junto com todos eles aquilo que nós conhecemos por avivamento moraviano. E diz ainda que os moravianos enviaram missionários para todas as partes, em maior número do que a igreja tinha enviado até então. E por que eu estou contando essa história para os irmãos? Para realmente falar da experiência desse conde de Zinzendorf. Conta que desde muito novo ele amava o Senhor. E que aos 6 anos ele escrevia bilhetinhos e jogava pela janela do seu quarto. Depois ele orava a Deus e dizia assim: meu Deus, mande os seus anjos recolher as minhas cartas de amor por ti. Mas foi na sua juventude que esse irmão teve uma experiência um tanto quanto dramática, quando ele viu um quadro do Senhor crucificado. E no quadro estava escrito assim: isso eu fiz por você, e você, o que fazes por mim? Aquilo de alguma maneira impactou o seu coração, que o levou a abrir as suas terras para acolher aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos.
E essa belíssima história me fez lembrar de um outro texto que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Zinzendorf foi atraído pelo amor de Cristo. E esse amor que nós temos experimentado, esse amor que excede todo o nosso entendimento, foi o amor que tocou o coração de Zinzendorf. Então ele fez tudo isso, não porque ele era um homem bom, mas porque ele foi impactado pelo amor do Senhor. E é esse mesmo Senhor que nós viemos aqui nessa manhã para adorar, para bendizer e para exaltar. Então que nós possamos tocar numa pequenina expressão desse amor, mas já vai ser suficiente para que nós possamos cair de joelhos e adorá-lo, porque o amor dele é grandioso. Que o Santo Espírito então nos conduza realmente. Vamos abrir a palavra, irmãos. Lucas, capítulo 23, verso 33 e 34. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós. Lucas 23, 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Combinando, irmãos, o relato da crucificação nos 4 evangelhos, nós chegamos aqui àquilo que nós chamamos de os 7 brados do Senhor na cruz. A ordem exata que eles foram pronunciados, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que cada um desses brados expressa o mais íntimo do coração do nosso Senhor e exemplifica os princípios espirituais que ele havia ensinado. Nessa leitura que nós fez, nós estamos diante de um desses brados, e como os demais também, esse brado ele é repleto de ensinamentos, e também a gente pode observar que o amor do Senhor se derrama através dessas palavras. Mas eu creio que para a gente ter assim uma noção exata, a gente precisa ampliar um pouco mais o quadro. Então vamos tocar aqui em alguns eventos, mesmo que de forma rápida, os irmãos conhecem bem, mas só para a gente então ter assim a nossa memória refrescada e a gente possa contemplar então em qual circunstância o Senhor disse essas palavras aqui: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós sabemos que essa história começa lá na ceia que o Senhor teve com os seus discípulos. Sim, aquela última ceia, onde o Senhor falou assim para os seus discípulos: eu desejei ansiosamente. Ou em outras versões diz assim: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. E foi ali naquela ceia que o Senhor instituiu essa mesa aqui para nós. Ele tomou o pão e o vinho e disse: esse é o meu corpo e o meu sangue, que é entregue por vós. Aí ele fala assim: fazei isso em memória de mim. E esse momento da ceia todos nós já conhecemos, já lemos algumas vezes. Ele só pode ser entendido mediante a morte de Cristo na cruz, mediante a luz da morte de Cristo na cruz, porque o corpo do Senhor é o verdadeiro pão e o seu sangue é o verdadeiro vinho que nos livra, que nos limpa, que nos purifica. Então depois desse momento diz que eles saem de lá cantando hinos e vão ao Monte das Oliveiras. Chegando no Monte das Oliveiras, eles estão ali num lugar chamado Getsêmani. O Senhor aparta 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, os mais chegados dele, e vai até a um lugar um pouco mais distante para poder orar. O Senhor diz assim para eles: a minha alma está triste até a morte, vigiai comigo. Se distancia um pouco deles, começa a orar, volta depois de um tempo, e o que ele vê? Vê ali aqueles 3 que era para estar ajudando, batalhando em oração com o Senhor, vigiando, vê eles dormindo. Aí o Senhor diz para ele: olha, nem por uma hora pudestes vigiar comigo. O Senhor sabia que o que ele tinha que enfrentar, ele enfrentaria sozinho.
A angústia do Senhor ali naquele local era tão grande que Lucas relata que ele chegou a suar sangue. Eu já disse isso para os irmãos e quero repetir porque eu acho que é belíssimo. O Senhor Jesus suou sangue ali não com medo da morte, mas o medo do Senhor, como nosso irmão Luiz já disse para nós, era não chegar até a cruz. O corpo dele não aguentar chegar até a cruz. Depois disso, chegam os soldados romanos, Judas vai até o Senhor, o beija, o trai com um beijo. E é interessante a gente notar ali no relato dos evangelhos que diz que Judas chega até Cristo e o chama de mestre, rabi em algumas versões. Mas é apenas uma expressão, porque para ele realmente Cristo não é o seu mestre, porque ele está ali traindo o nosso Senhor. O nosso Senhor é preso, é levado diante dos sacerdotes, dos escribas. Ali ele passa por 3 julgamentos na esfera religiosa, mais 3 na esfera civil. Não há nada que eles encontraram contra o nosso Senhor. Na verdade, ele foi condenado por falar a verdade. Ele foi condenado por dizer que ele era o Filho de Deus, e de fato, sim, ele era. Depois disso, é só humilhação que acontece com o nosso Senhor. É cusparadas, é bofeteadas, é insultos, é escárnios, é açoite, é tecido uma coroa de espinho e colocada sobre a cabeça do nosso glorioso Senhor. Ele é despido de suas vestes e vestido com uma túnica. E eles batem na cabeça do nosso Senhor com uma cana. É dado àquele povo a possibilidade de liberarem Jesus, mas eles escolhem um malfeitor, alguém que tinha feito crimes hediondos. Eles pedem para soltar Barrabás. E então, depois de tudo isso, que brevemente eu contei para os irmãos, chega no momento aqui da crucificação. E eu queria pedir a vocês, irmãos, que considerassem então agora todo esse quadro. Quanta humilhação que o nosso Senhor sofreu. Seus discípulos, lá no Getsêmani, já abandonaram ele. O único que teve uma certa coragem de acompanhar o Senhor um pouco mais de perto, Pedro, o negou a ponto de praguejá-lo. Um deles o traiu com um beijo. E aquele povo, dentre os quais ele fez tantos prodígios e sinais, pediram com todas as forças que o crucificassem. E alinhado ainda a isso, a dor imensa da cruz causada pelos pregos nas suas mãos e nos seus pés, tudo é desfavorável ao nosso Senhor. Todo esse ambiente que precedeu a crucificação, e aqui naquela hora onde ele está com suas mãos pregadas, os seus pés pregados, tudo é desfavorável. Inclusive o irmão do passado diz que era comum as vítimas dessa horrorosa maldição, loucas de dor, berrarem, implorarem e amaldiçoarem os espectadores. Mas aí vai uma pergunta para você: o que Jesus está fazendo aqui nesse momento? Nessa leitura que nós fizemos, o que Jesus está fazendo? Ele está clamando misericórdia? Não. Ele está amaldiçoando aqueles que o pregaram lá na cruz, fizeram tanto mal para ele. O que Jesus está fazendo nessa hora? Ele está alegando a sua inocência? Amados irmãos, definitivamente não. Na verdade, o que ele está fazendo aqui, ele está orando. Ele está rogando ao Pai por todos aqueles que fizeram isto com ele. E é interessante, um ponto aqui, a gente notar que uma vida repleta de oração, mesmo em face da morte, continua dessa forma. O nosso Senhor, ele orava nesse momento. Mas mais uma pergunta importante ser feita: por quem o nosso Senhor Jesus orava aqui nesse momento? E aqui há uma certa divergência entre os irmãos. Uns imaginam que ele orava pelos soldados, outros imaginam que ele orava pelos romanos, outros ainda imaginam que ele orava pelos judeus, pelos gentios. Mas eu queria
aqui colocar para os irmãos, será que é amplo demais nós pensarmos que essa súplica do nosso Senhor atingiu todo um mundo de pecadores? Eu creio que não. Creio que não, porque todos nós estamos envolvidos na morte de Cristo. A palavra nos diz que Ele nos incluiu em sua morte. E Ele estava ali, fazendo a expiação do pecado de toda a humanidade, em todos os tempos. Nós estávamos ali sim, incluídos nessa petição do nosso Senhor. Ele orou e falou: Pai, perdoai-lhes, com vista também a nós. E eu quero dizer ainda outra coisa para os meus irmãos. Talvez você sinta um pouco de orgulho em pensar assim: olha, eu não estava lá pedindo a crucificação de Cristo. Mas eu quero dizer ainda que todos os seus pecados, cada um deles, é como se fosse um grito de crucifica-o lá no petróleo de Pilatos, dizendo: olha, crucifica-o, os teus pecados fazem isso. Todos os teus pecados, cada um deles, é uma martelada no prego da cruz do nosso Senhor. Então nós não somos diferentes daqueles não, meus irmãos. O Senhor rogou ao Pai: perdoa-lhes também com vista a nós. Então quero pedir para os meus irmãos, olhem para essa oração que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Texto, os irmãos também não precisam abrir. Isaías 53, verso 12. A parte final do versículo diz assim: porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui Lucas, capítulo 23, é cumprimento dessa profecia. Jesus cumpriu cabalmente essa profecia nesse momento. Na cruz, ele intercede a Deus pelos transgressores. E à medida que aquelas palavras cheias de dor saem da sua boca, ele clama ao Pai: perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai. Então está aqui, ele cumpriu a profecia de Isaías, onde dizia que o Salvador intercederia pelos seus transgressores. E aqui nós vemos exatamente isso. Agora um texto que eu quero pedir para os irmãos abrirem, Mateus capítulo 5, verso 43. A palavra diz assim para nós. Antes da gente ler, os irmãos sabem que aqui é o Sermão da Montanha. Alguns irmãos, algumas pessoas inclusive dizem que esse foi o maior discurso de todos os tempos que uma pessoa pôde proferir. E aqui nós sabemos muito bem que o Senhor está falando acerca do seu reino. Aqui nós sabemos muito bem que Ele está ensinando sobre os procedimentos do seu reino, como se deve comportar, como se deve fazer as coisas. E eu queria que os irmãos escutassem com atenção o que está escrito aqui. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltrataram e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amados, eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. E o que o Senhor estava fazendo ali na cruz nesse momento? Pai, perdoa-lhes, aqueles que o crucificaram, aqueles que bateram em sua face, que cuspiram nele, aqueles que com tanta força clamavam: crucifica-o, crucifica-o. Ele está intercedendo ao Pai por eles, uma expressão desse amor do nosso Senhor, um amor muito prático. A teoria está aqui e a prática lá na cruz, onde o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes.
Quem de nós, irmãos, poderia fazer isso? Se a gente olhar, inclusive, há uma fala muito semelhante a essa de Estevão. Estevão, em face da sua morte, ele fala: não lhe imputes esse pecado. Só que muito diferente. Antes disso, Estevão clamava para que Deus o recebesse. Não chega nem aos pés do nosso Senhor. O Senhor, em primeiro lugar, está clamando ao Pai para que pudesse perdoá-los. Um exemplo prático, preciso, nosso Senhor deu aqui na cruz aos seus discípulos, a todos nós, desse ensino que nós vemos aqui em Mateus 5, 43. Amados, o nosso Senhor é maravilhoso. Ele nos ama com um amor grandioso. Volte lá para Lucas. Eu ainda quero colocar aqui alguns pontos. Na oportunidade anterior que eu tive com os irmãos, eu usei um texto de Lucas no capítulo 5. Os irmãos não precisam abrir lá, a partir do verso 17. E lá nós sabemos que o Senhor Jesus cura um paralítico. É interessante a cena que o paralítico é colocado diante dele, através do telhado. Os seus amigos abrem o telhado e descem ele sobre a sua cama até a presença de Jesus, porque estava impossível acessar pela porta normal. E o Senhor, vendo então a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os vossos pecados. E aquilo ali causou muita estranheza àqueles fariseus e doutores da lei que estavam lá na plateia do Senhor. Ele disse assim: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E o Senhor Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: o que é mais fácil falar? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os vossos pecados? Ou toma o teu leito, levanta e anda? Então, para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. E na mesma hora, o paralítico levantou, tomou a sua cama e saiu andando de lá. E aí uma pergunta eu quero fazer para os meus irmãos. Aqui nós vemos que o próprio Senhor Jesus perdoa os pecados daquele paralítico. Ele diz para ele: olha, perdoados estão os seus pecados. Então, por que na cruz, aqui em Lucas, no capítulo 23, que nós lemos, por que na cruz o Senhor diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem? E a resposta a essa questão é que aqui Jesus estava substituindo os homens pecadores e expiando a culpa deles. Nós só podemos ser perdoados porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz e Ele é o nosso pleno representante. A palavra nos diz assim que Ele tinha na terra toda a autoridade para perdoar pecados, mas agora, meus irmãos, Ele está levantado da terra, pregado na cruz. Ele não está mais numa posição de autoridade, Ele está num lugar de condenação, substituindo a mim e a vocês, a cada um. Por isso que o clamor dele é: Pai, perdoa-lhes, porque ele está contado junto dos transgressores. Meus irmãos, se isso não fala ao teu coração sobre o amor grandioso desse nosso Senhor, eu sinceramente não sei o que pode falar. Inclusive, essa súplica de Jesus na cruz, a gente poderia ler da seguinte forma: Pai, perdoa-lhes e condena a mim. Ou como nosso irmão Thomas já disse algumas vezes, sobre eles, sobre todos nós aqui, a misericórdia de Deus, mas sobre Jesus, a condenação do Pai pela sua justiça. Pai, perdoa-lhes e condena a mim. Inclusive, quando a gente lê nos evangelhos a crucificação de Cristo, a gente observa ali que aqueles dois transgressores que foram colocados, um à direita e o outro à esquerda do nosso Senhor Jesus, se você ler em especial Mateus e Marcos, você vai ver que os dois
zombavam do Senhor. A palavra diz isso. E por que Lucas então está registrando que um deles olha para aquele outro e fala assim, olha, esse aqui é justo, ele não merecia isso. Nós merecíamos, porque fizemos coisas que não devia. E ele pede ao Senhor, lembra de mim quando estiver lá no teu reino. E o Senhor Jesus diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu, sem medo de errar, eu creio que esse transgressor, esse bandido, podemos colocar assim, que estava ao lado do nosso Senhor, observou aquele caráter do nosso Senhor de súplica pelos seus algozes, observou a súplica de Jesus ao Pai por aqueles que fizeram tanto mal a ele, e então ele pôde realmente ver que ali estava o autor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e pôde então clamar a ele, Senhor, lembra-te de mim. E a resposta para ele foi magnífica, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, esse amor é um amor transbordante, realmente é um amor que excede todo o nosso entendimento, é um amor inimaginável. Pai, perdoa-lhes. Aqui nós vemos o amor triunfar sobre o mal. O Senhor Jesus podia ter deixado seus assassinos entregues à sua maldição, ou tê-los castigado imediatamente, mas não foi isso que ele fez. Ao invés disso, o seu coração transbordou em uma oração sincera diante do Pai. A palavra perdoa, ela significa dispensa, libera. Mas nós sabemos que a sentença divina é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, com a súplica de Jesus, na verdade ele quis fazer o seguinte, ele cobriu a cabeça dos seus assassinos com a proteção do seu amor para guardá-los da tempestade, da ira de Deus. Esse é o nosso Senhor. Então, nessa manhã, eu e você temos a possibilidade, a oportunidade de adorar esse Senhor magnífico, maravilhoso, digno, cheio de glória, cheio de bondade, aquele Senhor que substituiu a cada um de nós lá na cruz, aquele Senhor que, em face de todos os sofrimentos, de tudo aquilo que Ele suportou, Ele não amaldiçoou ninguém, muito pelo contrário, Ele roga ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o meu Senhor, é o seu Senhor. Que nós possamos adorá-lo nessa manhã, meus irmãos. Ainda antes da gente concluir, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer que o perdão dos pecados, a nossa salvação, ele depende sempre de duas pessoas. Um que vai conceder o perdão e o outro que vai aceitar esse perdão. Jesus já nos concedeu esse perdão. Ele orou ao Pai, fez uma obra grandiosa e o perdão está disponível a todos nós. Mas se há alguém aqui ainda nessa manhã que não aceitou esse perdão, não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento, meus irmãos. Essa é a hora. E se você não tem essa experiência real com o Senhor, eu queria dizer para você, não participe dessa mesa. Se detenha no seu lugar, porque a palavra nos diz assim que quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, não entendendo o que a ceia representa, come e bebe condenação para si próprio. O sacrifício está disponível, creia, e então depois de crer, tendo uma experiência verdadeira com o Senhor, você está convidado. Amém. O Senhor se alegra que você participe desse momento. Amém. Possamos considerar isso. Também nós, os que aceitamos o Senhor, se tivermos alguma coisa para tratar com o Senhor, com algum irmão, trate isso primeiramente, para depois então poder participar desse momento de uma maneira digna do seu Senhor, que na cruz morreu pelos seus pecados. Fez uma obra grandiosa. Amém?